Oi, gente. Mais uma vez estamos aqui para mais uma videoaula. Só que dessa vez nós vamos fazer a correção da atividade da aula 9 e, ao mesmo tempo, uma revisão. Revisão por quê? Porque a gente iria continuar o capítulo, né? Para poder, ao final do capítulo, ou seja, ainda teríamos mais. Tivemos a aula 9, aí teremos a 10, a 11 e a 12 de aula para poder fazermos a quarta avaliação. Só que a escola tem que seguir o calendário da Secretaria de Educação, né? E por isso, como a gente não sabia assim como estava, né? As coisas estão assim, a gente não sabe muito bem quando vai voltar, como que vai voltar, né? Quando de agosto ou setembro nós não sabemos. Então, enquanto isso, a gente vai do que a gente vai recebendo de informações da secretaria que a gente vai fazendo as coisas. Então, pelo calendário, nós temos que encerrar o semestre, ou seja, nós temos que fechar julho com a quarta avaliação feita. Por conta disso, nossa prova agora, a quarta avaliação, ao invés de ser o capítulo completo, não será. Nós vamos o que a prova, a quarta avaliação vai ser somente do que a gente viu até agora, ou seja, a videoaula 9 e esta videoaula agora de revisão é o que vai estar na quarta avaliação, tá ok? Então vamos lá fazer a correção, né? Primeira questão. Eu vou fazendo a correção e vou comentando mais algumas coisas. Quais os critérios para a classificação de desenvolvimento de um país? Olha, a gente viu, né, sobre o que é a regionalização, né? Como o mundo está hoje regionalizado ou dividido em regiões. Regiões não por questões de aspectos físicos, mas questões econômicas. Questão de desenvolvimento, né, de um país. Então, como é que a gente sabe, como é que a gente mede o desenvolvimento de um país? Como é que a gente classifica? Primeiramente, o que é desenvolver, né? Desenvolver é exatamente você ter um crescimento acompanhado de melhorias. Não é só fulano cresceu, eita, mas fulano tá grande, cresceu. Apenas cresceu de tamanho. Agora, saber se ele desenvolveu, às vezes a pessoa é alto, né? Mas não tem, assim, um desenvolvimento bem do que se espera para aquela idade. Então, crescer não significa desenvolver. Desenvolver é crescer com qualidade. Então, como é que eu sei que um país cresceu? Ou seja, ele cresceu e teve melhoria. A gente analisa, como o próprio texto de vocês do livro diz, que é a partir das medidas de PIB, que é o Produto Interno Bruto, e a partir dos indicadores sociais, que são mortalidade, taxa de natalidade, expectativa de vida, taxa de analfabetismo, que é o índice de desenvolvimento humano, a longevidade, né, a expectativa de vida, a renda per capita. Esses são os critérios que a gente usa para classificar se um país é desenvolvido, emergente ou subdesenvolvido. Segunda questão. Pesquise sobre a divisão do mundo em países de primeiro, segundo e terceiro mundo. Então, gente, essa divisão entre país de primeiro, segundo e terceiro mundo foi uma divisão que aconteceu, né, durante a Guerra Fria. Para quem realmente pesquisou, encontrou isso como resposta. Durante a Guerra Fria, né, que foi aquela guerra, uma guerra ideológica entre países capitalistas e países socialistas. Então, essa guerra, se existiam países capitalistas e socialistas, essa divisão em primeiro, segundo e terceiro mundo ficou assim.
existiam os países de primeiro mundo, que são os países capitalistas desenvolvidos, como no caso da Europa, alguns países da Europa, como a Alemanha, Inglaterra, Reino Unido, né? O Reino Unido como um todo, né? Não tinha ainda, era Inglaterra, era países separados, Irlanda era separados. Eles ainda não eram Reino Unido. Estados Unidos, Japão, países capitalistas desenvolvidos, são os de primeiro mundo. Os de segundo mundo são os países socialistas, todos os países socialistas. E quem são os países de terceiro mundo? São os países capitalistas, só que pobres. Ou seja, o primeiro mundo é capitalista rico, o terceiro mundo é capitalista pobre. Ou seja, capitalistas que tinham problemas na economia e também nas questões socioeconômicas. E o segundo mundo, ou seja, aquele do meio, são os países socialistas, tá ok? Então, essa divisão, ela durou só até enquanto durou essa separação de capitalistas e socialistas, só até mais ou menos 1980, né? 80 para 89, porque a partir de 1990 já não existiu mais de jeito nenhum, porque acabou a Guerra Fria e o Muro de Berlim foi derrubado. Tá ok? Terceira questão. O que significa a divisão em países do norte e países do sul? Bem, gente, eu falei para vocês que existiu também na década de 80, 1980, os países, né, os países mais desenvolvidos, né, eles mesmos fizeram uma divisão, né, traçaram uma linha norte-sul, né, uma linha geográfica, que essa linha ela não seguia a linha do Equador, não. Ela era paralelo, assim, mais ou menos ao Equador, mas ela não seguia em linha reta como é a linha do Equador. Essa linha ela era traçada, como eu mostrei na videoaula, né? Videoaula 9. Essa linha ela era traçada dividindo o mundo em países ricos, que são os do norte, e países pobres, o do sul. Só que se você observar, no livro de vocês tem, você vê que essa linha, quando chega na Austrália, ela contorna a Austrália, ou seja, ela coloca a Austrália como sendo um país do norte, sendo que a Austrália está no hemisfério sul. Ou seja, essa linha ela só apenas indicava nos países ricos no norte e sul e pobres no sul. Era apenas para fazer essa demarcação, né? Não serviu de muita coisa, mas e só durou também, né? Só foi para marcar, para você olhar e ver. Esses países do norte são os países ricos e os países do sul, os países pobres. Ainda não tinha a divisão de desenvolvidos, emergentes e subdesenvolvidos. Ainda não tinha. Isso até 1980. Logo, a partir de 1990, as coisas já mudaram. Como eu disse, o Brasil era um país considerado de terceiro mundo, um país pobre de terceiro mundo. Depois ele ganhou o nome de subdesenvolvido. Hoje ele não é mais, hoje ele é emergente. Vamos continuar aqui. Quarta questão. Como podemos classificar os países como desenvolvidos? Então, como é que eu sei que um país é desenvolvido? Ora, eu expliquei detalhado, com canetinha colorida e tudo para vocês, sobre as características de um país desenvolvido. São os países que alcançaram um certo nível de desenvolvimento econômico, têm uma boa qualidade de vida da população, uma elevada renda per capita, baixa mortalidade, expectativa de vida passando dos 80 anos. Então, esses países que têm uma economia, um desenvolvimento econômico bom, ou seja, um produto interno bruto elevado, ou seja, um PIB elevado, e um IDH, todas as questões sociais também elevado, são os países considerados desenvolvidos. Então, tá aqui a resposta. Quinta questão. Quais as características de um país subdesenvolvido?
O sub é totalmente o contrário do desenvolvido. São países pobres, com baixo PIB, baixo nível de desenvolvimento, vários problemas de pobreza, de renda per capita, de mortalidade infantil, de expectativa de vida, as pessoas vivem só até os 50 e poucos anos, 60. É totalmente dependente do capital de outros países, né? São países pobres, ou seja, PIB e IDH baixos. Sexta questão. Caracterize os países emergentes ou em desenvolvimento. Então, país emergente é a mesma coisa que país em desenvolvimento, ou seja, ele não é desenvolvido ainda, mas ele também não é sub. Qual é a característica? Bem, é um meio termo. Ele tem um PIB bom, às vezes até uma boa distribuição de renda, mas ainda tem problemas de pobreza, de analfabetismo, a expectativa de vida melhorou, né? Saiu dos 65 anos, mas não está acima dos 80. Então é um PIB elevado, mas no IDH ainda baixo, tá ok? Essa é a característica de um país em desenvolvimento, ou seja, emergente. Que exemplo nós podemos dar? O Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul são os exemplos. Por isso mesmo, essa sigla, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, formam os chamados BRICS. São os principais países emergentes ou em desenvolvimento. BRICS. B-R-I-C e S, né, de África do Sul em inglês. B, Brasil, R, Rússia, I, Índia, C, China e S, South Africa, que é a África do Sul, que eu não sei falar inglês, né, mas enfim, é África do Sul em inglês. Então, esses são os países emergentes, tá ok? Não tem dificuldade, eu risquei lá na videoaula, expliquei muito bem explicado. E quanto à questão do IDH, como é que eu sei que o IDH é alto, ou médio ou baixo? Acima de 80, de 80, acima de 0,8 é alto, IDH alto. Entre 0,7 e 0,79, quase chegando a 80, é um IDH médio. Abaixo de 0,7, ou seja, abaixo de 0,69, é um IDH baixo. Então, é aí que a gente vai poder analisar, tá ok? O que mais que nós... Só foram essas as questões, mas o que mais que nós podemos falar sobre essa questão desses países, né? Então, pronto, mais uma coisa. Que foi que eu falei na videoaula, sobre esses países emergentes, né, que são os BRICS. Nós podemos fazer um destaque, essa questão de quando que um país sai de um nível para outro, por exemplo, como eu disse para vocês, de 1900 até 1989, o Brasil era um país considerado subdesenvolvido. A partir de 1990, mais ou menos quando a gente começou a fazer o uso do real, por aí, mais ou menos isso, né, que mudou a moeda, o Brasil passou a ser considerado emergente. Teve uma melhora, não só na questão econômica, não só no PIB, mas no IDH, as condições de vida, condições de saúde, a pessoa podia se alimentar melhor e fez com que o IDH melhorasse. Então, ele mudou de nível. Se você for analisar, de 1990 até 2020, dá o quê? 90, 2000, 2010, 30 anos, né, já? Isso. Então, 30 anos, e nós ainda somos emergentes. Isso é para você, é para mostrar, não estou falando de governo, eu estou falando para mostrar como um país, ele muda de um nível para outro, ele demora para fazer essa mudança, tá? Não é de uma hora para outra, não é questão de poucos anos, não, é muitos anos mesmo,
Tá entendendo? Então, mas eu quero fazer um destaque para vocês sobre um país, né, que esse sim conseguiu dar, mudar bem mais rápido do que o Brasil, do que a Rússia. Nós estamos falando da China. A China, ela fez uma estratégia melhor, ela criou uma estratégia de atrair investimentos, né? Investimentos estrangeiros, né? E com uma mão de obra barata. A China é o destaque porque a China não é capitalista. A China está ainda, inclusive, sobre um sistema, né, político-econômico comunista, socialista. Mas eles não deixaram de ser. Só que eles deram uma certa abertura, né, para o capitalismo, né, para o mercado. E inclusive a gente chama de socialismo de mercado. E isso fez com que em menos tempo que o Brasil e que outros, a China mudasse. A China passou, por isso, a ser considerada a segunda maior economia do mundo. Por quê que passou a ser considerada a segunda maior economia do mundo? Porque deu abertura ao mercado, deu abertura ao investimento de outros países, tá ok? Então, o nosso assunto, ele é bem abrangente, porém, na videoaula ele fica pequeno. Mas o que se tem para abordar é muita coisa mesmo. Quando a gente vai falar desses fatores, renda per capita, taxa de natalidade, taxa de mortalidade, expectativa de vida, analfabetismo, longevidade, renda per capita, a gente tem muita coisa, porque uma coisa puxa a outra. Por exemplo, se eu estou falando de que um determinado país subdesenvolvido ainda tem a sua questão de renda per capita baixa, ou seja, o poder de compra da população é baixo. Ou seja, renda que não é bem dividida. Isso vai interferir em quê? Em pobreza. Em pobreza que interfere em quê? Em falta de alimentação. Que interfere em quê? Em problemas de nutrição, subnutrição, que vai interferir na questão da expectativa de vida, do nascimento. As gestantes não têm uma boa alimentação, porém elas têm a tendência a ter filhos natimortos, ou seja, o filho não vive, morre antes dos 6 meses de vida, ou até mesmo nascem mortos, né? Então, é muito abrangente. O conteúdo é só esse, então estude, leia um texto, estude a videoaula 9 e esta videoaula de revisão. A nossa prova vai ser baseada apenas nessas duas videoaulas, porém isso não significa dizer que a prova só terá, que a prova vai ser reduzida. Não, a mesma quantidade de questões, apenas o conteúdo foi reduzido, mas a gente tem muito que abordar, tá ok? Então se você tiver alguma dúvida, me procure véspera da prova. Na semana em que vocês estiverem com a prova, que já vai ser a próxima semana, por favor, tente responder sem me procurar muito. Se for para tirar alguma dúvida na questão, tudo bem. Porque a gente não tem como responder, porque é semana de prova, tá ok? Então, se tiver dúvida, me procure o quanto antes. Eu sei, quem sabe, tem gente que está me procurando, está enviando as tarefas, tem gente que nunca enviou nada. E, infelizmente, eu não tenho como ajudar aquela pessoa que não me procura e que nunca enviou tarefa, tá ok? Então, por favor, avisem uns para os outros. Ajudem um colega de vocês. Se você sabe de algum colega que não enviou nenhuma atividade, por favor, diga para ele me procurar, porque depois que eu colocar a nota na ficha, eu não tenho mais como fazer nada, tá? Inclusive, tem colegas que nunca, pelo menos a prova não chegou até mim. Tem colegas que ainda não entregaram a prova, infelizmente. A segunda avaliação. A segunda e terceira avaliação. Então, gente, vamos cuidar, viu? Nós não estamos de férias. Nós estamos em quarentena, tá ok? Então, qualquer dúvida, me procure.